a grande comissão, o enfoque etnocêntrico, né? Glória a Deus, etnocêntrico. A grande missão, um enfoque etnocêntrico. Pastor, o que é isso? Pastor, que nome difícil é esse? É difícil mesmo. Mais difícil ainda é o desafio que nós temos para realizar e cumprir aqui essa palavra. É verdadeiramente levar o Evangelho, não rompendo apenas o mundo em si, mas rompendo todas as etnias de todos os povos que estão na face dessa terra. Existem barreiras para o missionário que precisam ser ultrapassadas com essas barreiras, e uma dessas barreiras é a etnia de cada povo, é o costume de cada povo, é o modo de vida que cada um tem. Não se muda, glória a Deus, pois o Brasil tem uma característica peculiar, mas só que outros países possuem também as suas características. E nós que moramos no Brasil, ao ir levar o Evangelho, são essas dificuldades que nós vamos ver hoje, que nós vamos estar encontrando. Dificuldades, seja ela na distância, seja ela na questão financeira, seja ela na questão linguística, a língua de cada um, né, de cada nação, de cada povo. Então nós temos aí vários desafios, mas o desafio que o Senhor colocou, a nossa responsabilidade foi de ir romper essas barreiras. Para quê? Para pregar o Evangelho. Amém? Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Então nós vamos já entrar, pedir aqui para o passar, vamos para a leitura bíblica, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tá bom? Que a Bíblia, ou melhor dizendo, não é pecado a igreja se modernizar, mas não é pecado. Nós não podemos nos mundanizar. Aí se nós nos mundanizar, aí nós estamos perdendo o foco. Mas se modernizar, sim, nós podemos. Então, para não você perder o hábito de abrir a Bíblia, né, só porque tem um telão aqui mostrando um versículo, procure aí na sua Bíblia essa referência bíblica que está em Mateus, capítulo de número 28. Mateus capítulo 28, versículo 19 até o versículo de número 20, e Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim, amados: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo de número 18. Manuseie aí a sua Bíblia, manuseie aí a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo de número 18, que diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum,
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Pai amado, Deus querido, eu te dou graças e te apresento, meu Pai querido, esta palavra que nós vamos estar aqui, meu Pai amado, discorrendo para a sua igreja, que nós venhamos reter o máximo daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, mas que tão somente, meu Pai, tão somente o Senhor possa nos despertar para essa comitiva, para essa comissão, para esta responsabilidade que o Senhor tem nos chamado, nos levantado, nos capacitado, que é de ir, meu Deus, e pregar o Evangelho a toda criatura. Coloca por terra as barreiras, coloca por terra os impedimentos, e que venhamos ser bem-sucedidos na missão que o Senhor colocou, aleluia, nas nossas mãos para fazer, em nome de Jesus. E se a igreja crê e concorda, diz amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Nós aplaudimos ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos começar, queridos, passando aí para o primeiro lá, a introdução. Olha o que é que diz a introdução, querido, do que nós acabamos de ler. Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Entenda uma coisa. A obra missionária, a obra de ir e pregar, é uma ordem. Os dois textos que nós lemos, tanto de Mateus como de Marcos, o Senhor lhe dá uma ordem: ide por todo mundo, ide e pregai, ide e fazei discípulo. É um imperativo do Senhor, não é um pedido, irmão, é um mandamento de Deus. O mandamento de Deus, agora vem uma pergunta: o mandamento de quem? De Deus para quem? Esse mandamento de Deus, essa ordem de Deus, abrange quantas pessoas? Qual tipo de pessoas que receberam essa ordem direta do Senhor? É apenas pastores? É apenas missionários? Evangelistas? Não, pelo contrário. Essa ordem imperativa é dada a todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Todos aqueles que tiveram a vida transformada por Ele, glória a Deus, que tiveram a vida restaurada por Ele e tiveram seus nomes escritos no livro da vida, glória a Deus, tem esta missão, tem esta incumbência, esta responsabilidade. Seja você jovem, seja você senhor ou senhora, a obra, ou melhor, a ordem de Deus é para nós irmos e anunciar. Então é uma ordem, não é um pedido, é um mandamento. Então, se é um mandamento, ele precisa ser o que, irmão? Obedecido. Se é um mandamento, se é uma ordem de Deus, então precisa ser obedecido. E se nós não obedecermos a ordem, nós seremos o que? Desobedientes. Aí a Bíblia faz uma pergunta: e os desobedientes poderão herdar o reino dos céus? E os desobedientes poderão herdar o reino dos céus? É evidente que não, queridos. Porque se o Senhor deu uma ordem, essas ordens devem ser cumpridas. E é por cada um de nós que estamos aqui. Então, veja só, na continuação, pode passar, meu irmão. O primeiro ponto, o tópico número 1, a grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja: proclamar o Evangelho a todas as
nações, querido. Este mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo Testamento. Tem rastros do Antigo e está fundamentado no Novo. Qual é a referência do Antigo? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. O chamado de Deus para Abraão tipifica muito bem a missão que foi dada para Abraão. Capítulo de número 12, versículo do 1 ao versículo 3, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu uma família, Deus capacitou esta família, levantou Abraão, levantou Sarai. Glória a Deus, fez promessas a ele e prometeu que nele todas as famílias da terra seriam benditas, ou seriam o quê? Abençoadas. E o interessante é que o próprio Cristo, como diz em Gálatas, quando nós pregamos aqui no domingo, é o descendente direto de Abraão. É o descendente direto de Abraão. Então, no Antigo Testamento, a família de Abraão, o povo de Deus, tipifica a igreja de Cristo no Novo Testamento. Abraão, que é um símbolo da igreja de hoje, com a sua família, pregou para a sua posteridade, pregou para aqueles que viriam depois dele, que em Cristo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, nós temos base no Antigo, e nós se encontramos, nós temos, exatamente como diz, é fundamentado no Novo Testamento. Amém? É fundamentado no Novo Testamento. Olha só Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Que está escrito: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Aí ele diz: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Esta mesma ordem é confirmada para a igreja, irmão, de Cristo, para a igreja de Jesus: levar o Evangelho, pregar o Evangelho, testemunhar sobre Cristo, não somente aqui, mas em todo o mundo, em toda a terra. Aonde a igreja chegar, a igreja precisa testemunhar de Jesus. Esta é a nossa grande comissão. Essa é a nossa grande responsabilidade. Aí vem uma pergunta para nós, nós estamos num culto de doutrina. Eu quero perguntar a você: você tem pregado sobre Jesus? Você tem sido um pregador? Aonde você está? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus te deu para falar do amor dele? Essa pergunta é para toda a igreja. Se toda a igreja recebeu essa missão, se todo homem e mulher que serve ao Senhor tem esta responsabilidade, eu pergunto para você: você tem pregado a palavra de Deus? Você tem anunciado a Jesus Cristo para as pessoas que estão ao teu redor,
que Ele é o único que pode salvar, que Ele é o único que pode libertar, que Ele é o único que pode transformar a vida do homem. Você tem sido um pregador do Evangelho? Ou tem deixado passar as oportunidades? Porque tem uma falha muito grande aí, irmão. Nós, como seres humanos, e muitos, falando isso de uma maneira generalizada, muitos perdem a oportunidade de pregar, mas não perdem a oportunidade de uma piada. Muitos perdem a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, se envergonha, fica com vergonha de falar do amor de Deus para a vida das pessoas, mas não se envergonha de tirar ou fazer brincadeiras desagradáveis até que Deus nos agrade. Tirar prosas, brincadeiras de mau gosto, participar de algumas brincadeiras mundanas. Isso nós não nos envergonhamos, mas quando é para falar para um amigo, quando é para falar para um irmão, quando é para falar para um parente dentro de casa, alguém que está ao seu redor, aí a gente fica com vergonha de falar, fica com medo e não tem coragem de abrir a boca e dizer: Jesus te ama, Ele quer te salvar. Tem pessoas que chegam perto de nós, irmão, aflitas, precisando de uma palavra apenas de salvação, e nós nos acovardamos, seja dentro do trabalho, dentro de um ônibus, seja um vizinho, seja alguém da família. Nós não temos a coragem de dizer: Jesus te ama e Ele tem uma obra na tua vida, Ele quer te salvar. E quando você abre a boca para falar, o Espírito Santo vai dando, o Espírito Santo vai concedendo, porque é Ele que ajuda a igreja a anunciar, a testemunhar, a pregar. Você vai dizer: Jesus te ama. Aí de repente você abre a boca: Ele transformou a minha vida, e tem também poder para transformar a tua vida, aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário, aleluia, para perdoar os teus pecados, para transformar a tua vida. Aí você vai abrir a boca e a palavra vai fluindo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. Glória a Deus. Essa é a missão da igreja, é a comissão da igreja, é a responsabilidade da igreja. Você, como jovem, senhores e senhoras, essa é a nossa comissão, é a nossa missão. Jesus nos chamou para ir testemunhar. Nós testemunhamos com testemunho e testemunhamos falando, pregando, anunciando. Então, coloque a mente para funcionar e se pergunte: eu estou fazendo parte dessa comitiva? Eu estou fazendo parte dessa missão? Eu estou fazendo a minha parte nas oportunidades que Deus me concede? Vamos continuar, vamos passar para a próxima. Questão cultural. O id de Jesus significa também atravessar fronteiras, anunciar o Evangelho em uma outra, em uma cultura diferente. É um grande desafio da obra missionária, irmão. Isso não é fácil. É difícil, irmão, para nós pregar o Evangelho de pessoas que estão perto da gente, que pensam diferente da gente. Imagina você pregar o Evangelho para pessoas que têm uma cultura diferente da nossa. Não é fácil. Mas aí vai uma pergunta para a igreja: se não é fácil nós pregar o Evangelho para pessoas ou povos que têm outras culturas, o que nós devemos fazer para quebrar essas barreiras, romper essas fronteiras? O que nós devemos fazer? É se preparar. Querido, não dá para ir sem preparação. Não dá para ir, querido, na cara e na coragem. Porque quando não há preparação, quando você não se prepara para ir anunciar, é facilmente você se frustrar numa caminhada, você não ser bem sucedido. Por quê?
Porque você não se preparou para os desafios que estão lá fora. Porque você não se preparou para as perguntas que vão fazer para você, tentando inclusive até te envergonhar. Então, é uma missão da igreja, é uma missão nossa, aderir a essa cultura de nos preparar para poder ir. Alguém falou para mim, alguém da escola bíblica dominical, de domingo agora, falou e comentou isso. Rapaz, mas quem ensinou Paulo, a pregar? Quem ensinou Paulo a realizar a missão? Achando que assim que Paulo aceitou Jesus, Paulo foi logo para o campo missionário. Não foi. Paulo passou, irmão, de 12 a 14 anos se preparando antes de começar a fazer missão. Antes de começar, e era um homem conhecido, era um homem, melhor dizendo, conhecedor. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um professor muito sábio da época. Mas quando aceitou Jesus, teve encontro com Jesus e recebeu de volta a sua visão, ele passou, irmão, anos fazendo o que, pastor? Se preparando, querido. E aqui eu preciso pegar um gancho para que chamar a atenção da igreja, irmão. Não existe isso, amado. Isso não existe. Esse costume não existe de igreja, ou melhor dizendo, de obreiros, de diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas, pastores, obreiros da casa do Senhor não estarem ou não buscarem uma preparação, irmão, para ganhar, para pregar o evangelho. Hoje vivemos dias que obreiros consagrados, homens e mulheres, não querem participar de escola bíblica dominical, queridos. Não participam e não gostam, parece, de participar de cultos de doutrina, cultos de ensinamento da palavra. E são estes cultos de ensinamento que nos prepara para o campo missionário. São esses momentos de reunião, de estudo da palavra de Deus, que nos deixa preparado para enfrentar todo tipo de situação que nós vamos encontrar lá fora. Eu tenho um testemunho de um homem, de um jovem, hoje já é senhor, mas no tempo ele era da Lagoa Seca, hoje está para o Rio de Janeiro, São Paulo, eu não sei se o paradeiro. E ele começou a fazer exatamente missão, pregando o evangelho nos presídios. Era exatamente chamado, conhecido, o apelido dele como Dilim, na Lagoa Seca. Ele começou a fazer a obra no presídio, pregando lá para os presidiários. E numa manhã de domingo ele pegou a oportunidade pregando lá, e dentro do presídio, o que tem de crente desviado lá dentro da brincadeira. Crente, viu, homens e mulheres que se afastaram dos caminhos do Senhor e hoje estão presos lá nas penitenciárias. São muitos, irmão. São muitos, não é brincadeira. E ele começou a pregar o evangelho e teve uma parte da palavra que ele disse assim: Deus é Deus do ouro e da prata. Ele falou alguma coisa errada? Não. Ele simplesmente pregando, ele disse: Deus é Deus do ouro e da prata. E de repente um detento lá desviado, tentando envergonhar o irmão, dentro do presídio, falou para ele na mesma hora, gritou lá no meio do povo: Ei, irmão, como é que tu diz que Deus é Deus do ouro e da prata? E Jesus, quando morreu, não tinha nem um caixão para se enterrar nele. Jesus, quando morreu, não tinha nenhuma sepultura dele própria. Como é que você diz que Deus é Deus do ouro e da prata, irmão? Isso aí foi para envergonhar mesmo, irmão. Como era que o irmão ia sair de uma situação dessa? Com a ajuda do Espírito Santo, que lembra daquilo que nós devemos falar para as
pessoas, mas como é que nós vamos lembrar de alguma coisa que nós nunca estudamos, que nós nunca ouvimos, que nós nunca nos dedicamos, irmão? Só virá uma lembrança na minha mente daquilo que eu já passei. Ela fala do passado. E se no meu passado eu não tiver buscado conhecimento, buscado me preparar dentro da palavra de Deus, abraçar as escolas bíblicas dominical, os cultos de ensinamento, os cultos de doutrina, de que eu vou me lembrar? O Espírito Santo vai me lembrar de quê, irmãos? E nós precisamos parar com essa síndrome do papagaio. Olha para o teu irmão, por favor. Nós precisamos parar com essas síndromes do papagaio. Falar só naquilo que os outros falam. Fica repetindo, sabe? Só repete o que os outros estão falando. Nunca foi lá para buscar nas Escrituras, nunca foi lá para aprender, nunca se dedicou a estar, louvado seja Deus, ouvindo e meditando na palavra de Deus. Então Deus não te chamou para ser um papagaio, Deus te chamou para ser um missionário, um pregador da palavra, aleluia, um anunciador de boas novas de salvação. E para isso é necessário preparação. Aí o que acontece? Na mesma hora que o presidiário lá falou como é que Deus é Deus do ouro e da prata, e ele não tinha um caixão nem para se enterrar, na mesma hora, irmão, o preso fechou a boca. Deus já deu a resposta para a boca do servo de Deus. Ele disse assim: ei, pois eu quero te fazer uma pergunta. Se você soubesse que o teu pai ia morrer na sexta-feira e ia ressuscitar no domingo, você compraria um caixão para ele? Se eu sei que vai ressuscitar no domingo, deixa ela em cima da cama, irmão, vai ressuscitar. E o bandido, o presidiário lá que tentou envergonhar o irmão, glória, teve que calar a boca e reconhecer verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, e ouvir a palavra que estava na boca do servo de Deus. Mas isso só aconteceu porque primeiro houve preparação, e o Espírito Santo lembrou da palavra na hora. Então, para romper as barreiras, irmão, da cultura, de todas as nações e de pessoas que estão ao nosso redor, queridos, só com preparação, só com busca. Culto de doutrina é preparação para você, não despreze, irmão. Culto de ensinamento da palavra é preparação para você, não despreze, irmão. Escola bíblica dominical é preparação para você, irmãos, não esqueçam isso. Mas abracem verdadeiramente, porque você vai estar se preparando para romper exatamente essas barreiras culturais. Não devemos desprezar a cultura de nenhum povo, de maneira alguma. Não podemos desprezar a cultura do povo, de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa, obrigar a receber a nossa cultura. Cada povo, irmão, tem a sua cultura peculiar. E nós devemos estar verdadeiramente preparados para, dentro da cultura deles, mostrar Cristo, aleluia, glória a Deus. Dentro de suas culturas, eu quero lhe mostrar um versículo que está em Atos dos Apóstolos. Abre a sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 e 23. Olha que coisa interessante. Capítulo 17, versículo 22 e 23. Paulo entra em Atenas, irmãos. Paulo entra em Atenas, vai ao aeroporto, aonde vários altares eram erguidos para a adoração de vários deuses, irmão. Diana, Astarote, Baal, Baalins, um culto ao imperador romano, entre muitos outros. E no meio desses altares, o apóstolo Paulo começa a andar e ver.
os altares levantados ao Deus dos filisteus, Dagon. Aí as pessoas prostraram adorando. A deusa de anjos, estavam lá as pessoas adorando. Há um culto ao imperador romano, estavam lá as pessoas adorando. Quando de repente, essa era a cultura dos atenienses. Quando de repente ele vê um altar erguido, e neste altar não tem nome de Deus, simplesmente é dito assim: ao Deus desconhecido. Olha o versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também, olha isso, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí Paulo continua: este pois que vós haverá que, louvado seja Deus, este pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele pega a cultura do povo, vê um templo, vê um altar erguido com o nome a um Deus desconhecido. Era mais ou menos assim: rapaz, como é o nome do teu Deus que você está adorando aí? Não sei, ele é desconhecido. Chegava para outro: não me explica aí sobre esse Deus. Eu disse: não dá para me explicar. Nós não conhecemos ele é desconhecido. Paulo aproveitou isso aí exatamente para pregar sobre Jesus. Olha, esse que vocês não conhecem, eu conheço, e ele transformou a minha vida. Aleluia. Sabe quem é esse Deus desconhecido aí, aleluia, por vocês? Ele é bem conhecido, você só não sabe. Ele é Jesus, aleluia, aquele que pode salvar, aquele que pode libertar, aleluia. Em Atenas, numa etnia diferente, com costumes diferentes, aleluia, com uma cultura diferente, Paulo conseguiu pregar o Evangelho. E só conseguiu, amados, porque se preparou, estava preparado para aquela situação. Então nós só vamos romper barreiras, fronteiras, culturas, etnias, amados, se nós estivermos preparando, aleluia. Glória a Deus. Pastor, como é que faz para se preparar? Eu já falei aqui. Escola Bíblica Dominical é preparação para você. Culto de doutrina, culto de ensinamento é preparação para você. Nós estamos aqui, iniciamos na segunda-feira passada, o curso básico de teologia é uma preparação para você. Então, oportunidades para você estar preparado, você tem. Amém? Vamos passar para o próximo ponto. Terceiro, a ordem de fazer discípulos. Isso é interessante, ó. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação vem do grego étnicos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Etnia é um povo com uma língua e cultura própria. Olha só quantas etnias existem no mundo. Há no mundo 24 mil etnias, irmãos. Metade não foi ainda, no nosso tempo. Não estou falando de dados antigos, não. Esses dados são atuais. Pleno 2023, pleno século 21. A metade deste número de 24 mil etnias, a metade nunca ouviu ainda falar do Evangelho. A metade ainda não foi evangelizada. Aí você diz assim: não, o Evangelho já foi pregado em todo mundo. Foi não, ainda tem muita gente que não ouviu falar do amor de Cristo. Aí o autor da lição diz: será que isso não nos comove? E verdadeiramente, a cada dia que passa, isso tem deixado verdadeiramente de nos comover.
nós somos de um tempo, há 25 anos atrás, que quando alguém aceitava Jesus na igreja, entrava pelas portas, quando o pastor perguntava: tem alguém para aceitar Jesus? Os irmãos se levantavam do lugar, iam lá nas pessoas que estavam visitando e perguntavam: você quer aceitar Jesus hoje? Deus tem uma obra na tua vida, não perca a oportunidade. E aí era só um empurrão que a pessoa precisava, irmão. Porque quando a gente pergunta aqui se alguém quer aceitar Jesus, querido, há um peso espiritual muito grande sobre a vida de uma pessoa que entra na igreja. E às vezes não, a maioria delas, o que está precisando é de alguém lá perto dele, perto dela, e diz: aceita Jesus como teu Salvador, vim aqui para te ajudar, vim aqui para te estender a mão. Deus tem uma obra na tua vida, Ele quer te salvar. E os irmãos iam lá, quando de repente as pessoas, quando se levantavam, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com meu pai, aconteceu isso com os meus irmãos, com a minha mãe, e com muitos que eu via entrando na igreja para aceitar Jesus. Quando eu olhava para um lado e para o outro, tinha pessoas chorando de alegria. Você está entendendo? Tinha pessoas chorando de alegria, jovens como vocês, chorando copiosamente, porque alguém estava aceitando Jesus como Salvador da vida, irmão. E cadê que isso acontece no nosso meio? Cadê que isso acontece, irmão, no nosso meio? Uma alegria grande por alguém aceitar Jesus como Salvador. Querido, o significado de alguém aceitar Jesus como Salvador: essa pessoa está livre do inferno, está sendo livrada do inferno, da condenação. Aquela pessoa não vai morrer eternamente, mas terá a sua vida eterna na pessoa bendita de Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. Então, a cada dia que passa, essa missão que nós temos de pregar não nos está mais nos comovendo, irmão. Para muitos, tanto faz como tanto ferrar. Quiser aceitar Jesus, aceita. Se não quiser, vá para o inferno. É assim que eu tenho visto muitos falando, irmão. Então, será que nós não estamos sendo fiéis, irmão, com essa comissão que nós temos, essa missão que nós temos? Será que nós amamos verdadeiramente pessoas? Amamos verdadeiramente os irmãos? Aqueles que se afastaram, aqueles que se distanciaram? A prova que nós não amamos é porque você parou de orar por ele, é porque você parou de pagar preço por ela. Isso já mostra muito bem que você perdeu o amor por almas, perdeu o amor por vidas. E hoje em dia, cada dia que passa, mais e mais pessoas, mais e mais irmãos dentro das igrejas, mais e mais cristãos estão apenas preocupados consigo mesmo, estão apenas preocupados com o seu bem-estar, estão apenas preocupados com o seu umbigo, têm sido egoístas. Mas nós estamos debaixo de uma ordem. A ordem do Senhor é ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Então, ainda tem muita vida para nós ganhar para Jesus. Ainda tem muita vida aqui no bairro da Sapiranga precisando da tua visita, glória a Deus. Ainda tem muita vida nos teus vizinhos, a tua família precisando de uma palavra. Louvado seja o nome. Pastor, mas eu já estou cansado de pregar para ele, estou cansado de pregar para ela. Querido, para pensar. A culpa não é deles, a culpa não é delas. Boa parte da culpa é nossa. Boa parte da culpa de nós não ganharmos a família para Jesus, os nossos vizinhos para Jesus, as vidas que estão ao nosso redor, a culpa é nossa. Porque em primeiro lugar nós não nos preparamos. Quando vamos pregar para a família, é quando só se encontramos com ela ali no momento, teve uma oportunidade, pregou, mas não gastou tempo na oração, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui de joelho dobrado, eu quero
quero que o Senhor salve a minha família, eu quero que o Senhor salve a minha parentela, eu quero que o Senhor quebre as correntes do coração, quebre as barreiras da mente. Pai, eu quero que o Senhor salve a minha família. Eu te apresento esse jejum aqui, meu Pai, para que o Senhor venha salvar a minha parentela, para que o Senhor venha salvar o meu amigo, para que o Senhor venha salvar o meu irmão. Eu estou aqui de joelho dobrado, salva ele. E eis aqui a minha vida, Senhor, me usa como instrumento para ganhar a vida dele, ganhar a vida dela. De repente você se levanta da oração, se levanta do jejum, louvado seja Deus, e sabe o que é que você faz? Pega a Bíblia, pega a ferramenta do crente, né? A espada do crente. Vai para onde, irmão? Eu vou pregar para a minha família, aleluia. Eu vou pregar para o meu irmão, aleluia. Quando você chega lá, a tua oração, o teu sacrifício, Deus recebeu primeiro. Então Deus vai chegar primeiro de você lá no coração dele, no coração dela. Quando você falar, o coração vai estar quebrantado, o coração vai estar aberto. Glória a Deus. E a palavra terá a melhor recepção por aqueles que nos ouvem. O problema é que a igreja não ora mais. O problema é que a igreja não ora mais, querido. Nós estamos falando de doutrina que a palavra vai levando. Nós passamos 40 dias aqui orando por almas. Nós passamos 40 madrugadas aqui orando por vidas. Nós passamos 40 madrugadas aqui de 5 da manhã às 6 da manhã, clamando para Deus salvar o bairro da Sapiranga, queridos. E teve pessoas no nosso meio que não veio um dia. Teve pessoas que até acordou, mas preferiu ficar deitadinho em casa. Teve uma que até falou, teve uma até que falou, acordou, não dá para vir, ora em casa. Que conversa é essa, irmãos? Esse negócio, se não vem orar na igreja, em casa que mora mesmo. Então, quando nós colocamos esses propósitos por vida, não é para nós, não. Em nenhum momento aqui eu reuni os irmãos para me pedir para os irmãos me ajudar para me enricar, para Deus mandar um carro para mim, para Deus mandar um avião para mim. Em nenhum momento eu convoquei a igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, para nós ganhar almas, para nós orar por almas, para nós orar por vidas, por famílias, por libertação. Mas quem estão desprezando a oração? Os próprios cristãos. Os próprios cristãos. Então cadê o nosso amor por essa missão que temos? Cadê a nossa dedicação em ganhar almas, em orar por vidas, se sacrificar por vidas? E nós achamos muito bonito quando falamos Sapiranga de Jesus. É muito bonito, é uma frase, e até faz o nosso coração saltar. Mas na hora de pagar o preço pela Sapiranga, nós não queremos pagar. Então essa é a nossa missão. Nós estamos cumprindo a nossa missão, ou estamos fazendo de qualquer jeito? Então para pensar. Hoje em dia, amados, hoje em dia, lembro-me muito bem de senhoras que saíam para evangelizar, de jovens que saíam para evangelizar, de homens e mulheres que pegavam o folheto e saíam no meio da rua. Mas hoje em dia, quanto mais nós estiver só dentro da igreja, melhor. Mas na hora que é para falar de sair lá para fora, para pregar, para evangelizar, para ir atrás das vidas, aí entra preguiça na vida do crente. Que Deus repreenda essas preguiças, amém, amados? Oh meu Deus, que Deus repreenda essa preguiça na vida dos cristãos, que Deus coloque por terra, aleluia. Vamos lá, querido, vamos continuar. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do
do Espírito Santo. Aí vem uma pergunta antes de nós continuar: dá para ser cheio do Espírito Santo sem oração, irmão? Dá para ser cheio do Espírito Santo, querido, sem jejum? Dá para cumprir essa comissão aqui com eficiência, sem pagar preço? Não dá, queridos. Não dá. Nós só vamos ser cheios se nós buscarmos. Só teremos êxito nesta missão se nós buscarmos, se nós descer, se nós nos interessarmos. Pois Ele, o Espírito Santo, pois Ele é quem convence do pecado, regenera o pecador, capacita os homens a confessar Jesus como Senhor ou como Salvador da sua vida. A ordem de nós ir, querido, temos a confiança que nós não estamos indo sozinhos. Eu não tenho poder de convencer ninguém. Você não tem poder de convencer ninguém. Você só tem que pregar. Você só tem que anunciar. Você só tem que pagar o preço, aleluia, por vidas, por almas. Quem convence é aquele que te capacita, louvado seja Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Quem dá a palavra é o Espírito Santo. Quem revela é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Quem convence o homem, glória a Deus, regenera a vida do homem é o Espírito Santo. Quem, aleluia, louvado seja Deus, capacita o homem para confessar o nome de Jesus, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Por isso é o Espírito Santo o agente direto, aleluia, de missão para a igreja. Olha o que o Espírito Santo faz. Antes do Espírito Santo, Pedro nega a Jesus. Depois que Pedro é revestido pelo Espírito Santo, Pedro não nega mais a Jesus. Ele sai pregando o Evangelho, e com uma pregação, depois que ele é cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. É mérito dele? Não. Foi o Espírito Santo que fez isso. Aleluia! Por isso a missão, jovens, a missão, crianças, a missão, senhores e senhoras, só será bem sucedida se nós formos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não teremos êxito. E eu só posso ser cheio se eu buscar, se eu orar, se eu interceder, se eu tiver experiência, louvado seja Deus, se eu tiver, louvado seja o nome santo do Senhor, com meu coração aberto, dizendo: Espírito Santo, eis-me aqui, me usa, trabalha na minha vida. Aí quando você vai, aquele que está dentro de nós, aleluia, aquele que está levando, que está indo, aleluia, quando você prega, quando você louva, quando você anuncia, quando você testemunha, glória a Deus, o Espírito Santo está trabalhando lá no coração dele. O Espírito Santo está trabalhando, quebrando a pedra do coração do teu parente, do teu irmão, da tua mãe, da tua sogra, ou do teu sogro, ou do teu vizinho, ou do teu irmão, ou do teu amigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é você que quebra a pedra, querido, é o Espírito Santo que trabalha na vida, que está te ouvindo. Glória a Deus. Amém, amados? Então, para ter êxito nessa comissão, nessa missão, nós temos que buscar e ser cheios do Espírito Santo. Vamos para o segundo ponto. É só a eficácia e os objetivos da grande comissão. Essa é a nossa missão. A igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura,
não é só palavra, também é ação, testemunho. Amém, querido? Que não basta apenas falar que Jesus salva, você tem que ser salvo também por Ele. Não basta apenas falar que Jesus transforma, as pessoas que te ouvem têm que ver que Ele também transformou a tua vida. Senão, é você falando com a boca e jogando por terra com as tuas atitudes. Então a missão é proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. 2. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis, seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Queridos, amados, eu preciso abrir aqui um parêntese para falar isso para a igreja. É fato, é notório isso. É entendido que quem faz discípulos são aqueles que estão há mais tempo como discípulos, sim ou não? Quem faz discípulo são aqueles que estão há mais tempo na presença de Deus. Porque aqueles que estão chegando agora, eles estão sendo preparados por discipulados por estas pessoas que estão há mais tempo dentro da igreja. Mas hoje em dia nós estamos encontrando dificuldades com crentes antigos dentro da igreja, crentes velhos já dentro da igreja, que já estão encaliçados dentro da igreja e não conseguem reunir ninguém, não conseguem juntar ninguém, não conseguem preparar ninguém para morar no céu, queridos. Hoje em dia, a dificuldade é mais encontrada em pessoas que estão há mais tempo do que quem está chegando agora. Isso não nos faz pensar, né, irmão? Como é que pode isso? Se pessoas que estão há mais tempo entendem o que é essa missão, se era para somar juntamente conosco. Somar para quê, pastor? Para fazer mais pessoas, para preparar mais pessoas para morar no céu, para juntar, trazer para o meio e formar, louvado seja Deus, cristãos preparados para formar outras pessoas. Mais amados, aqueles que estão há mais tempo, muitos estão fracassando nisso, irmão. São os que estão dando mau testemunho, são os que estão se frustrando. Aí sabe o que acontece? Aqueles que estão chegando agora, vemos exemplos desses, querido, a igreja que vai se levantar amanhã será mais fraca do que a igreja que está de pé hoje. Por quê? Porque aqueles que Deus chamou para fazer discípulos não estão fazendo discípulos para morar no céu. Não estão preparando discípulos para serem fiéis seguidores de Cristo. Fiéis. Nós não podemos preparar ninguém para ser seguidor nosso, irmão, ou seguidor seu, para fazer parte da sua panelinha, para fazer parte do seu grupinho. O Senhor não nos chamou e não nos capacitou para isso, aleluia. O Senhor nos chamou para fazer discípulos, para eles morar no céu, aleluia, glória a Deus, para serem fiéis seguidores de Cristo. Ei, e o novo convertido, minha irmã, o novo convertido, meu irmão, precisa de você para se formar. Então não despreze isto. Faça discípulos, prepare pessoas a serem fiéis seguidores de Cristo. Prepare seus filhos, os seus irmãos em Cristo, para serem crentes melhores do que você, para serem pessoas que vão mais longe do que você. Não prepare pessoas para serem inferiores.
mas prepare pessoas para ser melhores na fé. Amém, irmãos? Então, terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local. Unir. Essa é a nossa missão. Unir. Quem chega, abraçar. Quem chega, louvado seja Deus, dar a mão. Quem chega, louvado seja o nome do Senhor, ajudar e fazer com que essas pessoas venham entender: você é importante para Deus. Agora você faz parte do corpo de Cristo. Agora você faz parte desse corpo. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós devemos fazer, irmãos. E eu repito mais: essa responsabilidade recai mais sobre aqueles que são antigos dentro da igreja. Recai mais sobre nós. Não é sobre o novo convertido, não, que eles estão em formação. Estão sendo preparados por mim e por você. Então vamos dar as mãos, homens que Deus levantou dentro desta obra. Vamos dar as mãos, mulheres que Deus levantou dentro desta obra. Vamos dar verdadeiramente as mãos, aleluia. E no só propósito vamos ajudar os nossos irmãos novos convertidos a se firmarem na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa missão. Amém? Nos ajude a cuidar dessas pessoas. Nos ajude a abraçar, nos ajude a impulsionar essas pessoas, nos ajude, louvado seja Deus, a unir, não dividir, não separá-los, mas vamos integrar eles ao corpo de Cristo, à igreja local, porque fazendo assim, novos crentes preparados estão se levantando dentro da igreja, para a glória de Deus. Quando eu olho aqui, eu louvo a Deus por pessoas novas convertidas. Fecha o ouvido, viu? O problema não está em quem elogia, o problema está em quem ouve. E eu acho que você tem ouvido aqui a nossa pregação, ouvido os nossos ensinamentos, para que você não venha se orgulhar, ver uma pessoa presunçosa. Mas eu louvo a Deus, irmãos, pela transformação que Deus fez em pouco tempo. A vida da irmã Esther. Eu louvo a Deus pela transformação que Deus fez na vida de em pouco tempo. A vida da irmã de Deus, do irmão Elcio. Eu louvo a Deus, querido. São novos convertidos, irmãos. E muito mais aqui estão na igreja, na vida do irmão Edmilson, do irmão Luiz. Eu louvo a Deus por isso, amados. Então nós estamos fazendo algo certo dentro dessa casa. Mas, querido, o cordão de 2 ou 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos verdadeiramente dar as mãos e abraçar os nossos irmãos, queridos, e integrá-los à igreja local. Pode passar, irmãos. Segundo, missão transculturais. O conceito missão transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem deve alcançar toda a terra, onde quer que esteja, uma etnia que ainda não tem ouvido falar das boas novas. É o que nós temos falado. Nossa missão é transpor as culturas de todos os povos. Amém? E nós só conseguiremos fazer isso se nós nos prepararmos. Visão transcultural da Bíblia. Olha isso, a igreja é uma agência executiva de missões. Deus escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir o seu reino para todas as nações. Aí eu pergunto, como é que a igreja vai se expandir? Como é que vai haver essa expansão? Como é que vai acontecer isso?
missionários? Cadê aqueles que têm um desejo de fazer trabalhos evangelísticos, missionários no meio da rua? Cadê os missionários? Cadê os evangelistas? Cadê a igreja missionária dessa terra? Não é para viajar não, porque hoje os missionários de hoje querem viajar para a Flórida, querem viajar para a Disney, querem fazer missão. Eu acho que pregar para o Pateta, né, João? Querem estar em lugares bons, querem só pregar dentro de igrejas. Querem só pregar dentro de igrejas, irmãos. Os missionários de hoje, eu estou falando, em uma grande maioria, ainda existe missionário que ama verdadeiramente a obra de Deus e que está correndo risco de vida pregando o Evangelho. E essa chama de missão não pode, amado, parar de arder no nosso coração. Amém? Não pode deixar de arder no nosso coração. Aí eu vou perguntar, eu vou pedir para levantar a mão. Eu quero que você seja sincero comigo. Quero que você seja sincero comigo. Essa semana, se você orou especificamente por missões, especificamente, eu estou falando missões, missionários, especificamente, levante a mão se você orou. Só uma pessoa orou especificamente por missões. Você está vendo como isso é grave? Você está vendo como isso é grave? Porque missão é feita, louvado seja o nome santo do Senhor, quando nós oramos por aqueles que vão, aleluia. Missão é feita, louvado seja Deus, quando nós ofertamos, aleluia, para a obra missionária. A missão é feita, amado, quando nós se dispomos para irmos. Então, se nós não vamos, se nós não abençoamos a obra missionária, e se nós nem oramos, o que nós estamos fazendo com a missão que nós temos? Pode passar, irmãos. Barreiras na missão transcultural. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo. Olha só as barreiras, as dificuldades. Vejamos, a barreira geográficas, novas nações, novas culturas, a distância. Barreiras culturais, falando da cultura, da etnia, valores de vida, costumes, hábitos. Barreiras econômicas sobre a fé, o dinheiro para ajudar, para poder ir, diferenças de moeda, comércio, barreiras linguísticas, a língua, glória a Deus, de cada povo, as línguas nativas, e a D, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, sexualismo, secularismo e etc. Barreiras religiosas, tantas religiões espalhadas sobre a terra. São esses tipos de dificuldades que todo missionário enfrenta e que só poderão ser transpostas se houver preparação e uma busca, aleluia, na presença de Deus. Se não fizermos isso, amado, aleluia, Deus vai precisar levantar outro, porque tem outro se preparando e se capacitando. Vamos passar para a próxima, ganharmos aqui tempo, nós encerramos. Barreiras na missão transculturais. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém. Olha isso, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Este mesmo Espírito está com a igreja no presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Eu falei essa semana na escola bíblica dominical
O povo de Deus no Antigo Testamento fracassou na missão deles. Foram destruídos na missão deles, eles fracassou. Mas eu liberei uma palavra profética que eu vou liberar aqui nesta noite. A igreja de Cristo não vai fracassar a sua missão aqui na terra. Amém, amados? Levante a sua mão, receba aí. A igreja de Cristo não vai fracassar. Ela não vai fracassar. A igreja de Cristo, ela não vai fracassar essa missão. Você parando, você desistindo, você deixando de lado, a igreja de Cristo não vai fracassar a missão. Porque quando você diz não para a obra, tem alguém dizendo sim para a obra, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando alguém despreza, tem alguém que não despreza. Quando alguém volta atrás, tem alguém ali que está indo adiante, que está indo avante. E Deus vai honrar a fé desses missionários, Deus vai honrar a fé desses irmãos, e a missão será cumprida. A pregação do Evangelho a todos os povos da terra será cumprida. A igreja não vai fracassar essa missão. Amém, queridos? Pastor, e se eu parar, pastor? A igreja do Senhor não vai fracassar. E se eu voltar atrás, pastor? A igreja do Senhor não vai fracassar. Então seja você aquele que não desista, que não desiste. Seja você aquele que não para, mas seja você aquele que verdadeiramente está com a mão parada. Vamos lá. Tópico 3, nós encerramos. Visão global do Evangelho no mundo. 1. A evangelização e discipulado. Fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com os seus discípulos e demanda tempo. Isso demanda tempo. Preparação de pessoas demanda tempo e dedicação. Jesus passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Jesus quebrando a cabeça com Pedro, Jesus quebrando a cabeça com Tiago, Jesus quebrando a cabeça com Judas, Jesus quebrando a cabeça com Tomé, Jesus quebrando a cabeça, irmão. Passou 3 anos preparando esses discípulos. Só um se perdeu, Judas, mas os outros, aleluia, glória a Deus, evangelizou o mundo antigo inteiro para a glória de Deus. Amém, irmão? Então Jesus foi bem sucedido em evangelizar e preparar discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá. Arrependimento é capacitação, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos seus pecados. Só existe perdão de pecados, queridos, se tiver o verdadeiro arrependimento. Devemos estar prontos, aleluia, sob a capacidade do Espírito Santo, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Pode passar. A conclusão. 4 pontos. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. 2. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. 3. O que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo? 4. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 10. Moelson, você pode botar essa referência para nós ler? Romanos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 15. Eu concluo com essa referência. Romanos capítulo 10, versículo de número 13
e o versículo de número 15. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. De qual é o Senhor que ele está falando aqui? Jesus, irmão. Próximo versículo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, dos que trazem, aleluia, boas novas de salvação, aleluia. Fica de pé nesta noite em nome de Jesus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam, quão formosos são os pés daqueles que fazem discípulos, quão formosos são os pés daqueles que abraçam a obra de Deus, irmãos. Quão formosos são os pés, aleluia, glória a Deus, daqueles que se levantam, que se unem, que dão as mãos, aleluia, e pagam verdadeiramente preço pelas vidas, preço pelas almas. Visita. Ei, tem um mundo muito longe, tem um terreno muito longe, um lugar para você estar e é muito longe, porque é espiritual, todavia é muito perto de você. Tem terrenos, pessoas que estão precisando de sua visita, pessoas que estão precisando da tua pregação, pessoas que estão precisando, louvado seja o nome santo do Senhor, de você anunciar para eles, aleluia. E lembrando, fazendo isso, antes disso, pagar preço, orar, jejuar, se preparar para as dificuldades que nós vamos encontrar em pregar o Evangelho a todas as nações. Lembrando, essa missão é nossa. Viu, jovens? Vocês também têm essa missão. Viu, crianças? Vocês também têm essa missão. Obreiros na casa do Senhor, consagrados na casa de Deus, homens e mulheres, conjuntos, nós temos esta missão. Então vamos dar as mãos, queridos, e vamos começar a alcançar aqueles que estão próximos de nós. Se nós começarmos a ser fiéis em Jerusalém, oh glória a Deus, do nosso meio Deus vai levantar os missionários, aleluia. Do nosso meio Deus vai levantar aqueles que vão viajar, louvado seja Deus, e irão representar o ministério em lugares, aleluia, que precisam da pregação do Evangelho. Mas primeiro nós precisamos ser fiéis em Jerusalém, ganhar a nossa família, pregar para a nossa parentela, pagar preço por aqueles que nós conhecemos, aleluia, glória a Deus. Se nós fizermos assim, Deus vai ampliar os nossos horizontes e nós vamos alcançar os confins da terra. Mas enquanto nós ficarmos, irmão, com a mente fechada, raquítica, nós vamos continuar na mesma. Não faça isso. Não pare a caminhada. Não tire a mão do arado. Mas prega o Evangelho. Anuncia no teu trabalho. Anuncia nas tuas redes sociais, aleluia, glória a Deus, evangeliza, a igreja evangeliza, anuncia, prega, convida, fala do amor de Deus para a vida das pessoas. Perca a oportunidade da piada, mas não perca a oportunidade de pregar o Evangelho. Aleluia, aleluia, glória a
mão. Receba a bênção do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todo o povo que tem fôlego diga amém. Oh glória! Não saia sem dar mais o seu sermão. Que Deus abençoe em nome de Jesus.